Ricardo Vilas Boas Cueva e meu querido amigo João Otávio Noronha, as pessoas de quem eu cumprimento todos os presentes. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre este tema, casos difíceis e criação do direito. Eu tenho o hábito de falar de pé. Considero que este é um direito subjetivo da plateia. Os oradores que falam de pé normalmente sabem melhor a hora de terminar, porque as pernas avisam. Porém, um pouco pela hora, pelo dia cheio, e sobretudo porque gostaria de fazer desta nossa reunião mais uma conversa entre profissionais, quase uma conversa entre amigos, porque os tenho muitos na plateia, e pouco para dar mais a informalidade de uma conversa e menos a pompa de uma conferência, eu vou pedir Vênia para falar daqui sentado mesmo, e acho que a visualização é boa. E devo advertir que não costumo exceder o meu tempo, mas eu pretendo percorrer uma trajetória longa, num tempo relativamente curto. Tranquilizem-se todos, embora nada nesta vida seja perfeito, portanto, não conseguirei ser tão breve quanto o aluno a quem a professora determinou que escrevesse uma redação sobre religião, sexo e nobreza, ao que o aluno, com grande poder de síntese, lavrou: "Ai, meu Deus, como é bom", disse a princesa, ainda ofegante. Eu considero que esta é a maior demonstração de capacidade de síntese que eu ainda não consegui atingir, mas devo dizer que esta é a meta. O capítulo 1 da minha conversa, num evento sobre teoria da decisão judicial, é intitulado "A Verdade Não Tem Dono". E gostaria de contar uma brevíssima história que li há um tempo atrás nos Estados Unidos, que é a história de dois amigos. A história se passa no Alasca, e dois amigos que estavam tomando cerveja em um bar. E, como previsível, começaram conversando sobre mulheres, depois passaram para esportes diversos, e depois de uma certa quantidade de cerveja, estavam falando sobre religião. E um deles era religioso e o outro era ateu. E, a uma certa altura, o ateu vira-se para o religioso e diz: "Essa história de Deus, não é que eu nunca tenha tentado acreditar. Eu já tentei mais de uma vez. Ainda recentemente eu estava perdido no meio de uma tempestade de neve, eu estava congelando, não achava o meu caminho de volta e eu sabia que eu ia morrer. Então eu me ajoelhei no chão e falei: Deus, se você existe, venha me ajudar e me salva." E aí o religioso vira-se para ele e fala: "Bom, então depois disso você se tornou um homem crédulo, porque pelo que vejo você está vivo e bem aqui do meu lado." E ele falou: "Estou. Mas que Deus que nada, Deus não apareceu. O que aconteceu é que vinha passando um casal de esquimós, eles me viram, me aqueceram, me mostraram o caminho da saída, e por isso que eu estou vivo. Nem sinal de Deus." Portanto, a primeira premissa das ideias que eu quero sustentar aqui é que as pessoas veem o mundo de diferentes pontos de observação. E em muitas matérias não é possível produzir uma verdade. Em muitas matérias nós teremos que conviver, na melhor das hipóteses, com um lindo verso de um poeta espanhol, Ramón de Campo Amor, em que ele escreveu: "En este mundo, Señor, no há verdade ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira." Portanto, muitas vezes as coisas na vida, elas têm a cor da lente pela qual se está olhando. E quem trafega pelo mundo do direito tem que conviver com a circunstância de que muitas vezes não haverá uma certeza absoluta ou uma verdade plena. A lei
de anistia foi uma decisão política legítima tomada pelos lados contrapostos para conduzirem uma transição pacífica do Brasil para a democracia. Proposição número 1. Proposição número 2. A lei de anistia foi uma inaceitável imposição dos que detinham a força para imunizarem-se dos crimes que haviam cometido. Eu conheço inúmeras pessoas esclarecidas e bem-intencionadas que se filiam à primeira proposição, e conheço outra quantidade de pessoas esclarecidas e bem-intencionadas que se filiam à segunda proposição. Portanto, o ponto de partida da nossa conversa hoje é que muitas vezes não haverá uma verdade a ser descoberta ou a ser revelada, seja na vida, seja no processo de realização do direito. O segundo comentário que gostaria de fazer, o segundo capítulo da nossa conversa, colhe inspiração em uma proposição de um professor americano recentemente falecido, que é uma proposição que causou uma certa polêmica, que é a ideia de que, como regra geral, existe uma única resposta certa para os problemas jurídicos. Eu, evidentemente, não estou tratando das situações banais da vida em que caiba uma ação de despejo ou em que a pretensão punitiva esteja evidentemente prescrita. Eu estou falando de situações um pouco mais complexas. E fossem outras as circunstâncias, eu exploraria com um pouco mais de profundidade esta ideia da possibilidade de única resposta correta. Porém, o que eu acho que é possível afirmar é que, para um intérprete, em um dado momento e lugar, existe sim uma resposta justa e correta. Ou seja, subjetivamente é possível falar que exista uma resposta correta, embora em muitas situações não seja possível afirmar que objetivamente exista uma única resposta correta, como no exemplo de Deus ou como no exemplo da anistia que eu dei anteriormente. Mas a ideia positivista, tradicional, de que o direito é composto de uma moldura, que a moldura oferece diversas possibilidades de solução e que o intérprete escolhe a que melhor lhe apraz, esta certamente não corresponde ao meu ponto de vista. A ideia kelseniana, a ideia do positivismo tradicional romano-germânico de Kelsen, de que a decisão judicial no seu momento final é sempre um ato político, porque é uma escolha dentre as possibilidades da moldura, esta visão, com ela eu não estou de acordo. A discricionariedade judicial não significa... Eu posso pedir ali, eles estão me desconcentrando. A discricionariedade judicial no sentido de livre escolha de uma possibilidade, eu acho que ela não existe. O juiz tem o dever de produzir a solução correta e a solução justa e a solução adequadamente constitucional dentro da sua visão, dentro da sua própria perspectiva. Portanto, e essa é muito importante, numa discussão sobre teoria da decisão judicial, há um caso também que eu lembro de ter lido nos Estados Unidos, de um juiz que era conhecido por, no momento da decisão final, ele jogava uma moeda, se desse coroa ele decidia de um jeito, se desse cara ele decidia de outro jeito, e aí o corregedor, o ministro Humberto Martins, lá das paragens anglo-saxões,
foi até o juiz e determinou a ele que parasse com aquela história de jogar a moeda. E ele, então, cumprindo obedientemente a decisão, passou a julgar de acordo com a sua própria convicção. O que a história conta é que, um tempo depois, o corregedor voltou e pediu ao juiz que, por favor, voltasse a decidir jogando com a moeda, porque, fazendo daquela forma, ele estava acertando pelo menos metade das decisões. Pois bem, a conclusão desse nosso tópico sobre se existe ou não uma única resposta correta para um problema jurídico é, nos casos difíceis, e sobre eles falaremos, a resposta é, como regra geral, não existe objetivamente uma única resposta correta. Mas, para um intérprete, existe uma única resposta correta. Ele não escolhe livremente. E mais do que isso, um juiz tem deveres de integridade, no sentido de que ele tem que respeitar o sistema jurídico, ele tem que ter atenção aos precedentes quando ele decide. Ele pode até divergir, mas ele não pode ignorar. E, de parte isso, além do dever de integridade, o juiz tem um dever de coerência. Ou seja, as premissas que ele estabelece, os postulados que ele estabelece, vinculam a ele nas decisões futuras que ele vai produzir. Porque este é um direito subjetivo da parte e dos advogados, de ter um juiz isonômico e não um juiz que escolhe o resultado de acordo com qualquer outro critério que não seja filiar-se a determinados princípios. Para citar um exemplo concreto, presentes as mesmas circunstâncias de todos os precedentes do Supremo, de declinação de competência, quando o parlamentar renuncia, não há nenhuma razão para, no caso de Eduardo Azeredo, produzir-se uma decisão diferente, a menos que se queira mudar a jurisprudência e os precedentes, como eu mesmo propus mudar. Mas aí muda-se para frente e não se muda para trás. Portanto, penso que faz parte desse dever de integridade respeitar os precedentes ou divergir fundadamente e ser coerente nos próprios princípios, porque acho que esse é um dever moral do juiz e acho que é um direito subjetivo da parte. Eu sou uma pessoa, e muito antes de ser juiz, avesso às subjetividades em geral. O Brasil não é um país que conviva bem com a subjetividade. Onde existe uma decisão subjetiva no Brasil, eu falava isso quando era advogado, agora, onde existe uma decisão subjetiva no Brasil, do seu amigo de infância ao presidente do tribunal, alguém tem um depoimento para dar. Não é um pedido, é um depoimento para dar. Portanto, a objetividade é a segurança. Eu sou professor da UERJ, o programa de pós-graduação da UERJ começou a ficar concorrido. A primeira coisa que eu fiz foi desidentificar, primeiro sugeri, depois prevaleceu, desidentificar as provas. Porque acaba o pedido, é uma libertação. Você poder fazer o que é correto, como todos nós devemos fazer, sem ter que explicar, dizer, não, simplesmente fazer. Então, e mesmo depois cheguei no Supremo, na minha primeira intervenção, a minha proposta foi, eu nunca consegui entender por que no processo tal houve desmembramento e por que no processo qual não houve desmembramento. A gente tem que ter um critério. E, portanto, a minha proposta é, chegou, quem não tem foro por prerrogativa de função, desmembra imediatamente, sem nenhum grau de subjetividade. Embora haja uma crença brasileira de que seja bom ter esses pequenos poderes, eu acho um horror
ter esses pequenos poderes. Bom é ter critérios objetivos. E, portanto, e no caso de renúncia de parlamentar, também propus um critério objetivo. Pode ser o momento de recebimento da denúncia, depois não pode mais renunciar, ou será ineficaz. Pode ser o final da instrução, pode ser a qualquer momento. A única coisa que é ruim é ser caso a caso, porque aí vem a discricionariedade, vem a subjetividade, vem a incapacidade de explicar para a sociedade por que num caso foi feito assim e por que no outro caso foi feito assado. De modo que, ao falar sobre teoria da decisão judicial, outra ideia que me ocorre é que, no Brasil, por muitas circunstâncias, sempre que for possível ter um critério objetivo, é melhor do que deixar a discricionariedade subjetiva. Feitas essas ideias iniciais, a verdade não tem dono, subjetivamente existe sempre uma resposta correta, e o ideal é minimizar a discricionariedade do juiz. Eu comento algumas mudanças ocorridas no direito contemporâneo, no mundo em geral e no Brasil em particular, que mudaram o modo como se pensa e se pratica o direito e, de certa forma, aumentaram, potencializaram a subjetividade judicial, a discricionariedade judicial, se quiserem usar esse termo, mas sempre lembrando que discricionariedade judicial não significa o mesmo que discricionariedade administrativa, que é livre escolha entre alternativas legítimas. Penso que o juiz não tem livre escolha, ele tem dever de produzir a solução correta, justa e constitucionalmente adequada para o caso concreto. Pois bem, até recentemente, no mundo em geral e no Brasil em particular, era possível falar de um universo tradicional da interpretação jurídica. Um universo que era, de certa forma ainda é, caracterizado pelo formalismo jurídico, pelo positivismo jurídico e pelo legalismo. Pois tanto o formalismo, quanto o positivismo, quanto o legalismo entraram em crise nas últimas 2 décadas ou 3 do século passado, particularmente no Brasil, um fenômeno que em outras partes do mundo já havia acontecido antes. É que no modelo tradicional de interpretação jurídica, que não morreu, apenas não é suficiente, havia um papel específico reservado para a norma, um papel específico reservado para os fatos e um papel específico reservado para o juiz. A norma trazia em si a solução que o constituinte ou o legislador havia concebido abstratamente para resolver os problemas. Os fatos existiam para serem subsumidos naquela norma, para que se produzisse o silogismo que produzia a decisão judicial. A norma era a premissa maior, os fatos a premissa menor e a sentença era a conclusão. E o juiz, ainda no modelo tradicional, era o profissional que desempenhava uma função técnica de conhecimento. Revelar, no caso concreto, a solução que estava pré-pronta na norma jurídica. Pois, meus queridos amigos, para bem e para mal, esse tempo passou. É claro que muitas situações ainda podem ser resolvidas pelo método tradicional, mas não na interpretação constitucional em geral e muito menos na interpretação de casos difíceis. Há 3 grandes mudanças de paradigma que revolucionaram o direito contemporâneo e o modo como nós o pensamos e praticamos, mesmo que não tenhamos nos dado conta. Em primeiro lugar, a primeira mudança de paradigma foi a superação do formalismo jurídico. A ideia de que a lei, a norma jurídica, traz em si uma justiça imanente, a lei como expressão da razão. Esta era uma premissa filosófica e talvez ideológica
com a qual nós convivemos ao longo de boa parte do século XX. E, neste ambiente em que a lei era a expressão da justiça, o juiz não desempenhava nenhuma função criadora do direito. Pois hoje nós sabemos que a lei é, com frequência, a expressão do interesse que se tornou dominante em determinado momento e lugar. E nós sabemos que, para muitos problemas jurídicos, a solução não se encontra plenamente pronta na lei. Portanto, o formalismo jurídico, ele sucumbe à modernidade. A segunda grande mudança de paradigma foi o advento de uma cultura pós-positivista. O positivismo jurídico fazia com que o direito coubesse integralmente dentro das normas jurídicas. Mas neste universo em que a solução para os problemas muitas vezes não se encontra integralmente nas normas jurídicas, o juiz precisa ir procurá-la em outro lugar. E é neste ambiente que o direito se reaproxima da filosofia moral, que é a teoria da justiça, em que o juiz se aproxima da filosofia política, que é a sua legitimidade democrática e o seu dever de realizar os fins públicos previstos constitucionalmente. Portanto, a separação por incisão profunda que o positivismo jurídico fazia entre o direito e a filosofia, entre o direito e os outros domínios do conhecimento, ela não mais pode subsistir, porque o juiz já não consegue resolver os problemas na crença de que as fórmulas jurídicas fossem suficientes, porque era uma crença, nem era uma verdade. Quando a Suprema Corte Americana invalidava toda a legislação de proteção social, invocando a cláusula constitucional da liberdade de contratar, esse era um rótulo jurídico que encobria uma opção claramente ideológica. Era: eu sou um defensor do liberalismo e contrário à legislação de proteção social, mesmo que votada pelo Congresso. Portanto, o discurso formalista e o discurso positivista, muitas vezes, eles puramente encobriam uma escolha que já estava previamente feita pelo juiz, só que encoberta. De modo que o pós-positivismo não minimiza o papel da norma, não minimiza o papel da lei escrita, mas reaproxima a interpretação da lei da teoria da justiça e traz para o centro do sistema jurídico os direitos fundamentais. E eu não vou me aprofundar nessa discussão. E, por fim, a terceira grande mudança de paradigma foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. O século XX assistiu uma ampla publicização do direito. Todas as categorias tradicionais do direito que vinham do século XIX e que pavimentaram boa parte da trajetória do século XX, elas vinham do direito privado, elas vinham de Savigny, elas vinham de Hering. Os grandes monumentos, o século XIX começa com o Código Napoleão, que é de 1804, o Código Civil Napoleônico de 1804, e termina com o BGB, o Código Civil Alemão de 1900, o século do direito privado. Os protagonistas do direito eram o proprietário e o contratante. Ao longo do século XX, o direito passa por um processo contínuo e crescente de publicização. Primeiro, pela introdução de normas de ordem pública em áreas como locação, direito do trabalho, direito de família já tinha, mas progressivamente esta publicização vai se aproximando do século XX com uma
constitucionalização ampla do direito. E, portanto, o direito passa a ser lido à luz da Constituição. Este fenômeno da constitucionalização do direito não significa propriamente a vinda de normas do direito infraconstitucional para a Constituição, mas a leitura do direito civil, do direito penal, do direito processual à luz da Constituição, sob a lente da Constituição. Esta foi uma revolução profunda que ocorreu no mundo em geral, que tem no mundo romano-germânico como marco uma decisão célebre do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1958, conhecida como o caso Lutz, que defendeu pela primeira vez esta leitura constitucional do direito em geral e, naquele caso concreto, paralisou a incidência de uma norma específica do Código Civil alemão em nome da liberdade de expressão. Portanto, essas foram as 3 mudanças de paradigma que projetaram o judiciário e alteraram, em grande medida, o papel do juiz. Superação do formalismo jurídico, advento de uma cultura pós-positivista e passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Num ambiente qualificado como esse, eu certamente não disse nenhuma novidade, embora talvez possa ter arrumado as ideias de uma forma como eu as penso, mas na vida é sempre bom a gente pavimentar os conceitos essenciais para não haver erro. Até o hino nacional, adorei, tinha um teleprompter aqui com a letra do hino, que poupa os cidadãos que estão na mesa de qualquer tipo de constrangimento. Mas cada um na vida carrega as suas dificuldades. Eu me lembro de uma história, quem é do Rio de Janeiro já pode ter ouvido, que era contada por um desembargador estadual do Rio de Janeiro, Najib Slaib, um desembargador e professor de Direito Constitucional. Ele contava que havia uma Câmara no Tribunal de Justiça do Rio, em que havia um desembargador que sempre que ele ia votar, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, fechava a gavetinha e trancava. Chegava outro caso importante, ele abria a gavetinha, olhava o que estava escrito, trancava. 3 dezenas de vezes ele fazia isso. Esse pobre homem morreu ainda no exercício da judicatura e os seus colegas de Câmara, probos e íntegros, como eram, não resistiram, no entanto, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e pegaram o tal do papelucho para ver o que dizia o papelucho. E lá dizia assim: ex tunc para frente, ex nunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Portanto, é sempre bom a gente assentar as ideias essenciais. Pois bem, essas transformações, todas que eu acabo de descrever, produzem um impacto sobre a interpretação jurídica em geral e sobre a interpretação constitucional em particular. Até porque, desnecessário que eu sublinhe, que a vida foi ficando progressivamente mais complexa, mais rica, mais plural. Mas o mundo hoje é muito mais complicado do que era há 10 anos atrás, do que era 20 ou 30 anos atrás. Quem é germanófilo, há um caso relativamente recente do Tribunal Constitucional alemão, em que um cidadão nascido do sexo masculino se considerava, no entanto, um transexual, uma alma feminina, e este cidadão, nascido do sexo masculino, mas psiquicamente uma mulher, ele, no entanto, no corpo de um homem, ele se apaixona por uma mulher. Então, ele, um homem fisicamente, mas uma mulher psicologicamente, se apaixona por uma mulher e ambos desejam celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E vão, então, ao correspondente ao registro civil, e o
oficial olha para um, olha para outro e diz, mas o senhor é um homem, ela é uma mulher. Não, na verdade, eu sou uma mulher, eu não sou um homem. Mas a minha porção, mulher, é lésbica e apaixonou-se por esta mulher. Portanto, nós queremos fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí o oficial, compreensivelmente estarrecido, negou o pedido. Eu sei que o caso percorreu todas as instâncias e chegou ao Tribunal Constitucional Federal Alemão, que permitiu que fosse feito um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu apenas estou referindo ao fato de que essa história não teria acontecido há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez não teria acontecido há 10 anos atrás. A vida ficou mais interessante, mais plural e mais complicada, compreensivelmente. Ou, no Brasil, para termos um exemplo, até a Constituição de 88, havia uma forma de se constituir família legítima, pelo casamento. Agora, existe família legítima pela união estável, existem as famílias monoparentais. O Supremo reconheceu a família constituída por uniões homoafetivas e existe a família do casamento, que não é proibido ser convencional. Portanto, o casamento continua a ser uma instituição vigente. Difíceis, João, são os primeiros 30 anos, mas depois a gente vai se ajustando, de modo que onde havia unidade, agora existe uma pluralidade. Assim ficou a vida. Quem acompanhou um caso envolvendo o cantor Roberto Carlos e um jornalista que escreveu uma biografia sobre a trajetória dele, verificou uma situação em que o cantor foi a juízo para dizer, eu não quero que publique a minha biografia, porque é a minha imagem, é a minha privacidade, é a história da minha vida, eu não quero que conte. E vai o jornalista e diz, mas espera aí, é a minha liberdade de expressão e é o direito de informação do público. Portanto, nós temos um litígio em que os dois lados invocam normas constitucionais que estão válidas e em vigor. De modo que o método tradicional de solução dos problemas jurídicos, que é a subsunção dos fatos à norma, simplesmente não serve para esta situação, porque existe uma pluralidade de normas divergentes postulando incidência neste caso. Portanto, as técnicas tradicionais de interpretação e de decisão, evidentemente, elas se tornaram insuficientes. Pois bem, para lidar com esses fatos novos desse mundo mais complexo, mais plural e às vezes um pouco esquisito, o direito constitucional concebeu novas categorias teóricas que povoam hoje a atuação dos juízes e dos tribunais, como a normatividade dos princípios. Quem abriu a lei de introdução ao Código Civil, que mudou de nome, agora se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vai encontrar o dispositivo que diz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito eram a terceira fonte subsidiária do direito. Hoje em dia, como regra geral, interpreta-se o direito a partir dos princípios. Não nesse principiologismo criticável, mas não se interpreta uma regra jurídica contrariando um princípio. Interpreta-se uma regra jurídica concretizando-se um princípio. De modo que o reconhecimento de que os princípios são normas, e normas vinculantes, e ao contrário de normas programáticas, isso é uma relativa novidade, como é uma relativa novidade a existência de colisões de direitos fundamentais, como é uma relativa novidade a utilização da ponderação como uma técnica possível para resolver as colisões de direitos, como é a reabilitação da argumentação jurídica como uma necessidade da função judicial, sobretudo nos casos em que o juiz desempenha uma função criadora. De modo que o direito, nos últimos 20 anos no Brasil, e talvez menos, incorporou muitas categorias que são relativamente novas,
que não eram ensinadas na faculdade quando a maioria de nós estávamos nos bancos escolares. Neste ambiente, a norma, lembram-se que eu falei do papel da norma, dos fatos e do intérprete, a norma já não traz mais em si plenamente a solução para os problemas. Às vezes ela traz apenas um início de solução, um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Os fatos não ficam mais esperando para serem subsumidos na norma. Eles passam a fazer parte da normatividade. A ideia de norma passa a ser associada à conjugação do relato abstrato do texto com a realidade concreta. E o juiz que tinha que decidir o caso do cantor Roberto Carlos, ninguém poderá dizer que ele não estaria ali sendo um coparticipante do processo de criação do direito, porque simplesmente não havia uma regra pronta para ele aplicar. Ele tem que dizer por qual razão ele vai privilegiar o direito de privacidade naquele caso, ou por qual razão ele vai prestigiar a liberdade de expressão naquele caso. E dá os seus fundamentos. E é por isso que a argumentação jurídica se tornou importante, porque a função judicial já não estará legitimada apenas na regra tradicional de separação dos poderes, em que o juiz aplica a regra que o legislador ou o constituinte criou. Se ele é coparticipante do processo de criação, ele tem que demonstrar a trajetória intelectual que ele percorreu e por que aquela solução que ele produziu é constitucionalmente adequada e convencer o auditório ao qual a sua decisão se destina que aquela era a melhor solução. O auditório do juiz de primeiro grau é o seu tribunal, o auditório do tribunal, numa questão constitucional, é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não é o auditório de si próprio, porque ele tem que ter uma necessária interlocução com a sociedade e ser capaz de demonstrar para a sociedade por que aquela interpretação constitucional é a mais adequada para aquele caso. Portanto, a vida ficou mais complicada e o direito perdeu muito da objetividade, parênteses, falsa, fecho parênteses, com a qual ele saíra do século XX. A crença na objetividade plena do direito e na neutralidade do intérprete. Infelizmente, essas categorias não existem plenamente, embora elas continuem a existir desejavelmente. E é nesse universo que se situa o nosso capítulo seguinte, que diz respeito aos casos difíceis. Em contraposição, por certo, à ideia de casos fáceis. Casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta na norma jurídica. A vida podia ser sempre assim. Aos 70 anos, o servidor público passa para a inatividade compulsoriamente. Se, queridíssimo ministro Arnaldo Esteves impetrar um mandado de segurança quando completar 70 anos e disser eu continuo lúcido, continuo sendo um grande juiz, não tem nenhuma razão para eu me aposentar, portanto, eu tenho o direito líquido e certo de continuar abrilhantando esse tribunal, infelizmente, o julgador não poderá acolher o pedido dele, porque a norma constitucional é inequívoca. Aos 70 anos, ele passa para a inatividade. Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva houvesse pretendido registrar a sua candidatura para um terceiro pleito presidencial, a Justiça Eleitoral não teria nenhuma dificuldade jurídica, pelo menos, de indeferir o pedido, na medida em que a Constituição é claríssima ao só admitir uma reeleição. Portanto, existem casos fáceis nessa vida, graças a Deus, mas não é deles que nós vamos cuidar aqui. Nós vamos cuidar dos casos difíceis, que são os casos para os quais não há uma solução pré-pronta. Quais são esses casos? Eu procurei sistematizá-los em 3 grandes categorias. Eu preciso confessar a todos, alguém já terá me ouvido dizer isso,
eu divido tudo em 3 categorias. É uma superstição que eu carrego pela vida, desde que estudei direito tributário, e nós aprendemos que havia 3 espécies de imposto, 3 espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Não é, Guilherme? E vivíamos felizes e em paz. Até que um dia alguém disse: empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3. Nunca mais houve consenso sobre a classificação dos tributos, porque aí vieram as contribuições sociais, aí tem gente que classifica imposto, taxa, empréstimo compulsório e contribuições. Dentro das contribuições coloca contribuições de melhoria e as demais contribuições, só que as demais contribuições não têm nada a ver com a contribuição de melhoria, ou seja, nunca mais houve consenso, e eu acho que é porque romperam a barreira dos 3, de modo que eu conservo essa superstição. E se alguém disser: mas o sujeito é um professor de direito constitucional, cultivando esse tipo de bobagem, eu gosto de citar um vencedor do Prêmio Nobel, um ganhador do Prêmio Nobel de Física, um físico quântico, chamado Niels Bohr, um dinamarquês, e na porta do gabinete de trabalho dele ele tinha uma ferradura. E aí alguém perguntou por que ele, um cientista, um agnóstico, um homem que defendia a racionalidade plena na vida, tinha uma ferradura na porta do seu gabinete de trabalho. E ele respondeu: é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, se o Niels Bohr achava isso, eu cultivo essa minha outra superstição. Os casos difíceis surgem muitas vezes por força da ambiguidade da linguagem. Às vezes a dificuldade de saber tributo, o que é, ou servidor público, o que é, ou relevância e urgência, ou interesse social, ou, em homenagem ao querido amigo Herman Benjamin, impacto ambiental. Muitas vezes esses conceitos jurídicos indeterminados, eles geram uma dificuldade e impõem ao juiz uma concretização do seu sentido no caso concreto. Calamidade pública, para fins de dispensa de licitação, por exemplo, pode muitas vezes ser um conceito extremamente complexo, para não mencionar princípios como dignidade da pessoa humana, o princípio, a ideia de justiça, a própria razoabilidade, moralidade, eficiência. Portanto, a concretização de certos termos vagos ou ambíguos pode gerar casos difíceis, no sentido de que nos extremos é muito fácil saber se há ou não calamidade pública, mas há uma área cinzenta que pode gerar problemas. A linguagem gera problemas em geral. Há um exemplo que eu gosto de citar, ele é um pouco chulo, mas ele é muito emblemático. No caso de lá, eu sou de Vassouras, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, tinha uma barbearia, e uma ocasião eles colocaram uma tabuleta de publicidade, e cedendo aos tempos modernos, e a tabuleta dizia, não tem imprensa aqui não, né? Corta o cabelo e pinto. E aí, a freguesia, pelas dúvidas, não frequentava o estabelecimento, até que uma alma caridosa, literato da cidade, orientou o seu Pedro, que era o barbeiro, e ele passou: corto e pinto o cabelo, e aí viu renascer a clientela e a vida voltou a ficar normal. Portanto, a linguagem é um problema na vida em geral e no direito em particular. A segunda causa desses casos difíceis, ela é mais complexa, que é a existência na sociedade de desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam muitas vezes de maneira radicalmente diferente acerca das mesmas questões. Questões como eutanásia, suicídio assistido, transfusão de sangue para pessoas que professem a religião testemunha de Jeová. Essas questões eu não sei se chegam no STJ, mas eu estou falando de coisas que já cruzaram o meu caminho como advogado. O próprio hospital da UERJ tinha uma consulta para saber se podia ou não fazer
transfusão de sangue compulsória em pessoas que não queriam aceitar a transfusão de sangue. Descriminalização de drogas leves. Portanto, existem matérias em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam diferentemente e, portanto, vão interpretar de maneira diferente o que significa direito à vida ou o que significa dignidade da pessoa humana ou o que significa liberdade religiosa. E aí, evidentemente, surgirão casos difíceis no sentido de que não vai haver uma solução pré-pronta. Ela vai ter que ser construída argumentativamente. Sem mencionar a circunstância das colisões de normas jurídicas. Quem acompanhou o debate que existe sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia, acompanhou um debate sobre 2 normas constitucionais. Uma que diz que o desenvolvimento nacional em geral e o desenvolvimento regional são fins da República Brasileira, o que envolve aumentar a matriz energética, e o que diz que a proteção do meio ambiente e, consequentemente, das comunidades que vivem ali às margens daquelas regiões que seriam alagadas, também são protegidos constitucionalmente. De novo, uma situação de colisão de direitos fundamentais em que não há uma solução pré-pronta. Houve um caso interessante no Rio, que era o caso Dock Street, em que o sujeito que tinha sido condenado por homicídio e cumprido a sua pena não queria que encenassem na televisão um programa contando a história da vida dele, de novo, privacidade com liberdade de expressão, e a questão de saber se ele tem direito ao esquecimento ou a questão de saber se crime pode ser tratado como um fato da vida privada. 2 visões de mundo diferentes, novamente, para as quais o juiz não pode, como dizia meu querido mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. Portanto, ele terá que construir argumentativamente uma solução, o que muitas vezes terá de fazer por meio de uma ponderação, que, no modo como eu trabalho, significa identificar quais regras, quais normas postulam incidência, quais são as soluções possíveis e fazer as concessões recíprocas para produzir a solução constitucionalmente adequada, preservando o máximo de cada norma, ou, em certos casos, fazendo uma escolha, porque envolve sacrificar a incidência de uma norma num caso concreto. A ponderação, muitas vezes, envolve escolhas. Não escolhas discricionárias. De novo, o juiz tem que demonstrar por que aquela é a solução correta, justa e constitucionalmente adequada na sua visão, informada pela integridade e pela coerência. Mas envolverá escolhas, e em muitos casos envolverá escolhas trágicas. E todos os juízes que lidam com postulações de tratamentos médicos ou postulações que envolvam entrega de medicamentos caríssimos, lidam com escolhas trágicas, porque está decidindo. A ponderação aí não é o direito à vida de um com princípios orçamentários, frequentemente é o direito à vida com o direito à vida. Essa é a ponderação que se está fazendo, é a escolha de quem vai viver e de quem vai morrer, tipicamente uma escolha trágica. Uma escolha trágica um pouco mais bem-humorada, que eu uso para exemplificar a ponderação, a história foi contada por um conhecido meu, passa-se em Minas, João, o sujeito comprou um Opala, a história é velha, o sujeito comprou um Opala de não sei quantos cilindros, que era o melhor carro da época, colocou o Opala na estrada de Alfenas, deu o máximo da velocidade do Opala, subiu uma colina, quando ele começou a descer, vinha atravessando um enterro. E ele, em altíssima velocidade, ele não tinha como frear, ele falou: ai, meu Deus do céu, vou mirar no caixão. Esta é, muitas vezes, a ponderação, é fazer a escolha menos trágica diante do quadro que se apresenta. Pois bem, e aqui eu chego ao capítulo final para alívio de todos. Pois bem, nesse contexto em que houve aquelas mudanças de paradigma que eu descrevi,
E surgem esses casos difíceis e todas as novas categorias de interpretação, como normatividade dos princípios, colisões, ponderação, reabilitação da argumentação jurídica. Nós vivemos no Brasil, particularmente, embora seja um fenômeno mundial, mas particularmente acentuado no Brasil, nós vivemos um fenômeno amplo de judicialização da vida e das relações políticas em geral. E aqui, uma qualificação. A judicialização significa uma transferência de poder político das instâncias tradicionais, que são o legislativo e o executivo, que são eleitos, para o poder judiciário, cujos membros, como nós bem sabemos, não são eleitos. A judicialização no Brasil, a judicialização é um fenômeno mundial, eu falei, mas ela no Brasil tem duas causas específicas. A primeira, uma constitucionalização abrangente. A Constituição brasileira trata de sistema tributário, de sistema previdenciário, de separação de poderes, ela trata de índios, de meio ambiente, de criança e de adolescente, de idosos, e, consequentemente, uma Constituição que trata da variedade de questões que a Constituição brasileira trata. Ela potencializa a judicialização, porque constitucionalizar uma matéria é, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Se há uma norma constitucional, há uma pretensão potencialmente baseada na Constituição que pode ser deduzida. E, além disso, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade em que todos os juízes de direito e todos os tribunais aplicam, interpretam e aplicam a Constituição, e ainda temos um sistema que comporta ações diretas e temos um longo elenco de legitimados no artigo 103 da Constituição, que inclui todas as confederações sindicais e todas as entidades de classe de âmbito nacional. De modo que, no Brasil, é preciso que um interesse seja muito chinfrim para que não se consiga que alguém leve ele ao Supremo Tribunal Federal por ação direta ou por via de controle difuso. De modo que o Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade e a constitucionalização abrangente levam a uma judicialização ampla das questões. Que eu devo dizer, mas isso seria motivo para um tema para uma outra palestra, eu acho que a judicialização e um grau moderado de ativismo judicial tem servido bem ao país. E eu escolhi para esse comentário final do tema da judicialização 3 casos, e vou ser muito breve, em que eu atuara como advogado perante o Supremo Tribunal Federal e 3 casos em que atuei como juiz, e um pouco para comparar como eu vi a judicialização e um certo grau de ativismo judicial funcionarem. O primeiro caso em que eu fui advogado perante o Supremo Tribunal Federal foi a questão das uniões homoafetivas. Neste caso, como se sabe, havia um vácuo normativo, não havia norma jurídica cuidando das uniões homoafetivas. Mas a homossexualidade é um fato da vida, as pessoas felizmente se apaixonam e, portanto, as pessoas entravam em uniões homoafetivas. E, portanto, o direito tinha que dar uma solução para esse problema. Alguns juízes tratavam as uniões homoafetivas como sociedades de fato, tal como se tratava antigamente a união entre homem e mulher que não eram casados. Só os mais antigos lembrarão disso. E, de outro lado, alguns juízes equiparavam as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. Portanto, por via de uma ação constitucional, se pediu ao Supremo que, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da igualdade, dentre outros, se assegurassem às uniões homoafetivas o mesmo direito das uniões estáveis convencionais, e assim fez o Supremo Tribunal Federal, instituindo um regime jurídico que não havia para o tratamento dessas relações, o que fez muito bem,
o que vale a vida são os nossos afetos e as pessoas devem ter o direito de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo. O que foi surpreendente na decisão do Supremo Tribunal Federal foi a unanimidade. O Supremo, por unanimidade, equiparou as uniões estáveis às uniões homoafetivas. É bem verdade, eu estava lá, ninguém me contou. A linguagem corporal de uns 3 votos, eu diria, era de grande desconforto, mas mesmo assim houve uma adesão à posição que prevaleceu, tipicamente de criação judicial de um direito que não havia sido deliberado nem pelo Constituinte, nem pelo legislador. Pelo contrário, foi preciso superar uma dificuldade criada pelo Constituinte, porque o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, dizia que união estável entre homem e mulher. Por sorte, no histórico daquele dispositivo, o dispositivo foi inserido na Constituição para acabar com a discriminação contra a mulher não casada. Portanto, e foi o argumento que eu sustentei, não se podia utilizar um dispositivo inclusivo da mulher para tratá-lo como sendo excludente dos homossexuais, porque nem tinha passado pela cabeça do Constituinte aquela questão. Portanto, este foi tipicamente um caso de criação do direito e num caso polêmico e um avanço que só se poderia obter por via judicial, porque o processo político majoritário isso não passaria. E eu acho que é um direito fundamental das pessoas, como disse, a colocarem o seu afeto onde mora o seu desejo e não terem a sua relação depreciada por isso. O segundo caso, ainda mais polêmico e mais dividido, foi a questão da interrupção da gestação de fetos anencefálicos. O Código Penal só previa, o Código Penal criminaliza o aborto, parênteses, no que faz muito mal, fecha o parênteses, mas esse seria um motivo para outra conversa. Todo mundo é contra o aborto, não conheço ninguém que seja a favor do aborto, eu inclusive. Portanto, ninguém acha que o aborto é uma boa política pública de contracepção ou que se deve incentivar ninguém a fazer aborto. Pelo contrário, acho que o Estado deve prover educação sexual, deve prover preservativos e amparo para a mulher que quer ter o filho. Mas a criminalização do aborto é uma lastimável política pública altamente discriminatória contra as mulheres pobres, não importa o que cada um ache como convicção para si. Eu estou falando como política pública. E nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, nenhum, criminaliza o aborto. Mas fechado, o parênteses, discutia-se a interrupção de gestação de feto anencefálico, saber se uma mulher que faz o diagnóstico da inviabilidade fetal no 3º mês de gestação deve ser obrigada a manter aquela gestação até o 9º mês para, no momento do parto, gerar o filho que não vai ter, porque o coração para de bater segundos depois e o cérebro simplesmente não se forma. E aí, as 2 exceções ao crime de aborto no Código Penal eram estupro e grave risco de vida para a mãe. E o Supremo Tribunal Federal, ao admitir a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico, criou uma 3ª exceção não prevista, não é um telefone ligado, não, é um alarme. A gente vai ficando velho, tem que botar alarme para as coisas não... criou uma 3ª exceção à criminalização do aborto no Código Penal. E a 3ª foi a questão do nepotismo, em que o CNJ editou uma norma vedando o nepotismo, portanto, a nomeação de parentes para cargos em comissão. Os tribunais de justiça dos estados desrespeitaram amplamente, dizendo que só por lei se podia criar aquela norma. A AMB, numa postura louvável, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade para declarar a constitucionalidade da proibição, portanto, uma defesa institucional do judiciário e não fisiológica, que eu acho que foi muito feliz, e o Supremo Tribunal Federal disse que não precisava de lei, porque decorria do princípio da impessoalidade e do princípio da moralidade a proibição
e que, portanto, a decisão do CNJ, a resolução do CNJ meramente declarava, explicitava alguma coisa que já decorria de um princípio constitucional. E aí, neoconstitucionalismo da veia, cria-se uma regra extraída diretamente de um princípio constitucional com a chancela do Supremo. A minha experiência como juiz. Bom, meu Deus. Caso Dona Dom, eu havia votado num caso precedente, porque a Constituição textualmente diz que no caso de condenação criminal, quem deve decretar a perda do mandato é a Casa Legislativa. Está dito com todas as letras na Constituição, é péssimo o tratamento da matéria, mas é o que está dito. E, portanto, eu votei nessa linha. Vem o caso Dona Dom, no qual eu não participei, só que ele, condenado a 13 anos ou mais de 13 anos de prisão em regime inicial fechado, o Congresso, a Câmara não decreta a perda do mandato. E aí vem um mandado de segurança impetrado por um parlamentar, sustentando que, naquele caso, a mesa da Câmara é que devia ter decretado a perda. Aquela não era uma questão política, era uma decisão puramente declaratória. E aí vem esta situação, muita gente aqui é juiz, a tentação de fazer o bem. E, portanto, eu bem achava que era uma decisão política do Congresso, mas há uma norma constitucional que diz que o deputado, o parlamentar, que fique afastado mais de 120 dias, perde o mandato automaticamente, por declaração da mesa. E esse parlamentar tinha que cumprir mais de 2 anos em regime fechado, portanto, sem possibilidade de comparecer ao Congresso. Portanto, havia uma saída constitucional. Condenação em regime fechado é incompatível com a conservação do mandato e, portanto, nessa hipótese, a declaração tem que ser feita pela mesa. E aí, portanto, dei a medida cautelar, houve uma certa grita, mas iniciou-se um diálogo institucional muito interessante. Primeiro, o Senado Federal aprovou uma emenda constitucional consertando essa matéria, e ainda não passou na Câmara, de que depois da condenação judicial transitada em julgado por determinados crimes não tem que submeter a uma deliberação política, o que é óbvio, e a Câmara dos Deputados mudou a regra, instituiu a votação secreta, levou a matéria novamente a plenário e decretou a perda do mandato. Aí o mandado de segurança perdeu o objeto, final feliz para todo mundo. E acho que, mais do que um caso de judicialização, foi um caso interessante de diálogo institucional, em que as instituições interagiram. O segundo caso, mais polêmico ainda, o do financiamento de campanha eleitoral por empresa. Esse ainda não há uma decisão final, mas a verdade é que há uma imensa... Esse é um ambiente profissional e não político, por isso que eu estou me sentindo à vontade de conversar esses assuntos. Há uma imensa demanda política na sociedade, por uma reforma política que diminua esta centralidade do dinheiro, o peso do dinheiro, essa circunstância que está por trás de todos os grandes escândalos de corrupção no país. E, portanto, tem-se um quadro em que empresas... O ministro Fux era o relator e fez um levantamento. É um universo restrito de empresas que contribuem muito e depois são contratadas pelos governos eleitos. Quer dizer, é um toma lá da cá, é um sistema imoral. Eu nem seria contra, em tese, em qualquer circunstância, a participação de uma empresa no debate eleitoral financiando. Mas você tem que ter regras. O que você não pode é ter a empresa que financiou hoje é contratada por contratação direta logo depois da eleição, que é o que acontece. Isso é fechar os olhos para uma situação de grave imoralidade administrativa. E, portanto, acho que a Constituição chancela esse tipo de restrição. Acho que há uma demanda social para isso, e aqui a gente poderia abrir para fazer uma outra conferência para discutir
O que deve ser feito quando o processo representativo, o sistema representativo, a política majoritária, não é capaz de atender a demandas sociais evidentes e saber se, em certos casos, o judiciário não se torna democraticamente mais legitimado para certas transformações do que o processo político majoritário. Mas essa é outra discussão. E o último caso era um caso dos precatórios. O Supremo declarou, eu não estava lá, a inconstitucionalidade da emenda constitucional 62. Quem é do ramo sabe que, pela primeira vez, estados e municípios estavam pagando precatórios à União, e com a declaração de inconstitucionalidade criou-se um vazio normativo que vai tornar a vida pior. E aí o ministro Fux, relator, propôs uma modulação em 5 anos, só que nos 15 anos da modulação propostas na emenda se pagava o estoque. Nos 5 anos não tem como pagar o estoque, a menos que se crie um modelo de transição. Portanto, o meu voto é 5 anos, até porque não podia mais voltar atrás, já estava declarada inconstitucional, mas o Supremo tem que dizer o que os entes têm que fazer nesses 5 anos para cumprirem a Constituição. E, portanto, eu acho que o Supremo não pode devolver para a sociedade alguma coisa pior do que recebeu. E, portanto, o Supremo tem que estabelecer um modelo de transição. Eu propus as medidas que achava que deviam ser de transição, o ministro Toffoli pediu vista, mas 2 ministros se manifestaram dizendo claramente não é papel do Supremo resolver esse problema, é um papel do Congresso. Só que, desde a Constituinte de 88, o Congresso não resolve esse problema. E, nas vezes que tentou resolver, nas 2, o Supremo declarou inconstitucional. Então, está na hora da gente resolver. Portanto, mas aí são diferentes concepções da vida. Tem juízes com boas razões que acham que não é papel do judiciário resolver esse tipo de problema. Eu acho exatamente o contrário. É papel do judiciário resolver problemas que não estão sendo resolvidos nas outras instâncias. Mas o interessante é que, de novo, a verdade não tem dono. De novo, não há objetivamente uma única resposta correta, é que existem bons argumentos para os 2 lados. Eu fui advogado há muito tempo, muitas dessas questões eu seria capaz de sustentar indistintamente as 2 teses, com bons argumentos, embora uma, evidentemente, morasse no meu coração. É um pouco como a história do arremesso de anão. Eu sou capaz de defender os 2 lados igualmente, deve ser porque tenho alma de advogado. Cuevas, uma boa hora de acabar. Você sabe o que é ter alma de advogado? Ter alma de advogado, vou lhe dar um exemplo real, alguém já terá me ouvido contar essa história. Eu, quando vim morar em Brasília, os meus filhos eram mais jovens e queriam dar um passeio de barco pelo Lago Paranoá. E, portanto, eu providenciei uma lancha, minha mulher sabiamente pipocou do programa, então fui eu e as crianças levando uma caixa de isopor, que tinha lá água, Coca-Cola, umas 2 cervejas e tal. Chego lá no barco, apoio, a uma certa altura, o meu pé em cima da caixa de isopor. O isopor devia ser de péssima qualidade, o isopor ruiu, assim, virou fragmentos de isopor, cacos de isopor. Então, eu volto para casa, segurando aqueles cacos de isopor, e falo para a minha mulher: pisaram no isopor. Olha como ele ficou. Mas as mulheres, Ana, têm alma de Ministério Público. E, portanto, a pergunta foi automática. Quem pisou? E eu respondi: eu estou aqui para defender o isopor e não para acusar ninguém. Isso é ter alma de advogado. É que lado você escolhe estar na vida de uma maneira geral. Portanto, e o último comentário que eu faço: este juiz que decide questões que não têm respostas pré-prontas na norma, ele se vale da norma na parte que ela fornece um início de solução. Portanto, o material jurídico
sempre está presente na vida de um juiz. Não há como tomar uma decisão, a meu ver, sem reconduzi-la em alguma medida a uma norma da Constituição ou a uma norma jurídica infraconstitucional. O juiz não cria direito. Portanto, o material normativo é muito importante. Em segundo lugar, moda agora dizer, a ideologia do juiz também influencia a decisão. Evidentemente que sim, depende do que se quer dizer como ideologia do juiz. O juiz, como qualquer pessoa, tem uma ideia do que seja o bem, do que seja correto, do que seja justo. E, portanto, evidentemente, a realização da justiça, do correto e do justo, da justiça, do bem e do correto, faz parte do universo, do cardápio de escolhas de um juiz. E um juiz também se situa num universo institucional, portanto, as questões institucionais fazem diferença. A separação de poderes, os limites da sua legitimidade democrática para atuar e, por último, a opinião pública. Qualquer um desses três temas, quer dizer, a atitude legalista, a atitude ideológica e a atitude institucional, digamos assim, daria uma conferência que eu, evidentemente, a essa hora da noite, não faria mais. Porém, acho que é importante assinalar que aquele juiz tradicional que se utilizava apenas do material jurídico, pelo menos nos casos difíceis, é uma figura historicamente superada. E acho que melhor do que encobrir a circunstância de que o juiz leva inúmeros fatores extrajurídicos em conta, é fazer exatamente o contrário. É explicitar quais são os fatores extrajurídicos que estão sendo levados em conta. Dizem que George Washington produziu o mais breve discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E que William Harrison produziu o mais longo discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 8.300 palavras, pronunciadas numa noite muito fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. Eu considero que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. De modo que eu queria agradecer, comovido, a presença de todos até este horário tão avançado e me despedir de todos. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados agradecem a presença de todos e os convidam para o coquetel que será servido no hall de entrada deste auditório, no andar térreo. Uma boa noite.